E a gente já está de volta falando de agronegócio, porque as produtoras de soja lideraram as recuperações judiciais do setor no último trimestre de 2025. E para a gente ter uma ideia, o valor mais do que dobrou em um ano, somando ao todo 217 pedidos no segmento. Vou chamar Fabiano Frade, repórter da Itatiaia, que traz os detalhes para a gente e, claro, os motivos, do que está acontecendo nesse caso, especificamente com o setor de soja. Fabiano, boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Muriel Porfiro. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no CNN Money. O que motiva essa complicação, a recuperação judicial, a gente vai explicar nessa entrada, mas o número no trimestre de 2025, no último trimestre, chama muito atenção. 493 companhias do agro estavam em condição justamente de recuperação judicial. E destas, 217 eram produtoras justamente do cultivo, faziam cultivo de soja. O movimento de alta nas recuperações judiciais no agro persiste e pode, inclusive, continuar nessa crescente. Com muitos casos de crise financeira, as empresas da categoria de cultivo de soja lideraram justamente essa recuperação judicial. E o motivo? O custo de produção, considerado elevado, e preços mais abaixo da soja. Ou seja, você está gastando mais para produzir e na hora de vender, está vendendo abaixo do que outrora. Por isso, as margens estão apertadas e essa combinação também do que a gente tem falado muito por aqui, Essa combinação de restrição de crédito e juros altos tem feito o setor buscar medidas extremas para lidar com o endividamento. A informação foi dada pela Associação Brasileira dos Produtores de Soja. A crise vai ser pior neste ano, de acordo com a associação, o nível de endividamento que tem se agravado com essa questão dos juros, a dificuldade do crédito e com taxas que vão de 15% a 20% nos bancos. A informação, inclusive, na visão da associação, vem com os dados da RGF, que apresentam, inclusive, uma vulnerabilidade financeira diante desse atual ambiente de juros elevados e de crédito restrito. Um dos casos deferidos na Justiça no ano passado, o grupo Agropico e Laje atua na produção de soja e milho com sede em Caldas Novas, em Goiás. O grupo cita esse relatório, se endividou para crescer no momento em que a produção ia bem e o preço das commodities também. Aí o cenário mudou, a produção ficou muito mais cara, o preço ficou baixo e aí a recuperação judicial foi inevitável. Se a gente tem um cenário que não é tão favorável com os dados do último trimestre de 2025, o início de 2026 também não tem boas perspectivas. A gente aguarda, inclusive, novos dados, principalmente o do primeiro trimestre deste ano, para a gente ter uma noção se a gente melhorou na questão das recuperações judiciais ou não. Mas até agora, Muriel e telespectador do CNN Money, a gente não tem um bom cenário para a soja. E lembrando que a gente já destacou aqui, há um estocamento máximo, A gente não tem uma porcentagem de estocamento. E então, a gente tendo essa dificuldade, às vezes até o frete também tem que ser pelo valor do momento. A gente falava disso aqui ontem, ou seja, temos um cenário da soja muito diferente de outros produtos. E vale sempre lembrar que a soja é o nosso principal produto do agronegócio brasileiro. Muitos outros produtos ganharam força, a gente está acompanhando aí o milho numa crescente, com etanol e tudo mais. O café muito forte, em Minas Gerais, por exemplo, é o principal produto, mas a soja é o nosso principal e está com dificuldades, com preço baixo, produção difícil de ser paga. Muriel. E tudo isso somado a uma taxa de juros de 15%, que é considerada elevada para o setor, A gente vai continuar acompanhando, claro, todo esse cenário difícil para o setor, esperando trazer notícias positivas, Obrigada, Fabiano. Bom trabalho para você por aí. Bom trabalho, Muriel. Margens bastante apertadas e o produtor que está nos acompanhando sabe muito bem disso. É com você até amanhã. Até amanhã. Obrigada.